Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar com os irmãos mais uma vez para nós extrair alguns ensinos preciosos para a nossa vida espiritual. Nesta oportunidade eu quero considerar com os irmãos. Obrigado, irmão. A vida de 5 jovens. Vamos estar destacando mais, por último, a vida de Daniel e de José, mas nós vamos incluir também os companheiros de Daniel. E nós vamos ver que esses jovens, eles tomaram uma resolução na vida deles. Eles resolveram não contaminar. E nós vamos ver algumas características dessas contaminações. Que muitas vezes nós olhamos, pensamos que a contaminação pode ser só em um sentido, mas é um sentido amplo na nossa vida que nós podemos contaminar a nossa vida espiritual, podemos nos contaminar diante de Deus. Então, seja homem, seja mulher, o fugir do mal, fugir da aparência do mal é muito importante. Nós vamos ler primeiramente em Daniel, capítulo 1. Daniel capítulo 1 e o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então esse pedido de Daniel foi aceito e ele teve a aprovação do chefe e muito mais, a aprovação de Deus, ajudando a ele e a seus companheiros nesta decisão firme que eles tomaram. Eles estavam determinados. Na nossa vida, nós precisamos de ter uma determinação em fazer tudo aquilo que chega à nossa mão para fazer. Se começarmos a fazer sem uma meta, nós vamos parar no meio do caminho. E quando nós colocamos nas mãos de Deus, para aquele projeto que nós temos, aquilo que nós queremos chegar com vitória, chegar com aprovação total de Deus, sem parar no caminho, é preciso nós abster-se de muitas coisas. E não foi diferente com estes jovens. Primeiramente, nós vemos que Daniel, ele tomou a decisão em não contaminar na parte de alimento. Os seus companheiros participaram também. Depois nós vemos os 3 companheiros de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles tiveram também uma oportunidade de não contaminar com a idolatria, quando Nabucodonosor fez aquela estátua e ordenou que todos prostrassem diante daquela imagem. E eles não fizeram isto. Veja que eles
Eles estavam com um propósito firme em não contaminar e não temeram o que o rei poderia fazer com eles. Isso nós vemos no capítulo 3, no versículo 16 a 18. Vamos ler. Daniel capítulo 3 e o versículo 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Propósito firme. Custe o que custar. Aconteça o que acontecer, nós não vamos prostrar diante da sua imagem. Nós não temos que temer a sua pessoa, Nabucodonosor, porque nós temos um Deus a quem servimos. Se ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Se ele permitir que nós sejamos consumidos pelo fogo, vamos ser. E nós vemos como Deus poupou a vida daqueles jovens, honrando as suas atitudes. Em 1 Samuel, capítulo 2, e versículo 30, parte B, a Bíblia diz que Deus honra a quem honra ele. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Estas palavras estão em 1 Samuel, capítulo 2, e o versículo 30, parte B. Deus honra a quem honra ele. Seja em qualquer área das nossas vidas. Aqui nós vemos esses jovens, primeiro Daniel sendo honrado com a sua atitude em não contaminar com as iguarias do rei ou com a alimentação do rei. E agora nós vemos Deus honrando esses 3 jovens, livrando não da fornalha, mas livrando eles dentro da fornalha. Muitas vezes Deus permite que nós passamos por provas difíceis. Ele permite que nós vá até esta prova. Ele permite situações muitas vezes difíceis para nós, mas quando nós estamos com Ele em primeiro plano, com um propósito firme em honrar o seu nome, Ele vai nos livrar, e como tem livrado inúmeras vezes de diversas situações, Ele tem nos livrado. Primeiramente, Ele nos livrou do fogo eterno, dando-nos o privilégio de abrir os nossos corações e crer na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas ouvem o Evangelho a vida inteira e não tomam uma decisão, fica deixando para amanhã, deixando para daqui a um ano, daqui a algum tempo, ou quando ficar velho, e não toma uma firme decisão, não toma uma decisão em deixar esse mundo contaminado para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E Ele fez isso com nós um dia. Cada um de nós que aqui estamos, se for contar as experiências que nós tínhamos antes de crer no Senhor, cada um tem uma história para contar. Cada um tem um testemunho a dar. Mas Deus falou firmemente no coração de cada um de nós. E naquela oportunidade que tivemos, nós deixamos de lado as finas iguarias do mundo
deixamos as coisas que este mundo oferece e recebemos o Senhor como nosso Salvador, e Ele transformou as nossas vidas. E não foi diferente com esses jovens, quando eles tiveram um propósito firme em servir ao Deus vivo e verdadeiro. Tenha certeza disso, que quando você honra ao Senhor, Ele te honra também. Servir a Deus com um propósito firme. Exatamente. Mesmo diante de circunstâncias adversas. Mas eu estou pensando em algumas situações que nós podemos pensar, no caso, só olhar para esses jovens na fornalha e olhar para Daniel sendo poupado do alimento do rei. Mas não é só isso, não. Nós podemos contaminar nos nossos negócios. Nós podemos, no trabalho, se nós estamos fazendo um trabalho diário, o patrão foge por alguns minutos, ou uma hora, ou vou viajar, e nós estamos prestando um serviço diário. Tem um horário para entrar e um horário para sair. Será que vamos ser fiel? Trabalhar normalmente durante aquele período, mesmo com a ausência do patrão? Ou vamos dizer, o patrão está longe, vou dar uma descansadinha? Ou o patrão lá recebendo, vendendo e recebendo, ele pode fazer, eu vou aumentar aquele preço ali, porque o fulano não sabe do preço mesmo. Não é verdade? Então, tudo isto pesa na balança. Tudo isso está diante dos olhos do soberano Deus. E se nós for descrever diversas naturezas em que nós passamos aqui, diversos setores da nossa vida, nós vamos achar muitos. Mas que nós tenhamos em nossa memória e no nosso coração servir a Deus com fidelidade. Servir a Deus com fidelidade. Porque Ele honra a quem honra Ele. E o quinto jovem que nós falamos é José. Nós conhecemos muito bem da história de José. José é um jovem querido pelo seu pai. Isso o que custou para ele? Trouxe inveja dos seus irmãos. Os seus irmãos resolveram matar a José. Mas depois um dos irmãos mais velhos viu que aquilo não era bom, seria muito ruim, principalmente para a vida de Jacó. Resolveram vender o jovem. Aquele jovem foi vendido pelos ismaelitas e quando chega ali na terra estranha, ou seja, no Egito, ele vai para a casa de Potifar. José ficou a serviço da casa de Potifar e foi dado a ele toda a responsabilidade de cuidar daquela casa. E nós sabemos a história como o inimigo usou fortemente a mulher de Potifar para que José contaminasse. Mas a Bíblia diz que ele não contaminou. Deus deu força àquele jovem. Ele estava determinado a servir ao Senhor. Ele estava determinado a não contaminar-se. E sabemos como foi que ele escapou
das garras daquela mulher está registrado em Gênesis 39, 12. E José ficou ali por esse motivo, por causa da mentira daquela mulher, José foi parar na prisão. E lá ele teve o privilégio de interpretar sonhos daquele copeiro e daquele padeiro. E ao interpretar aquele sonho, um daqueles, o padeiro, foi morto. O copeiro foi restituído ao seu cargo. Mas ele fez um pedido para aquele copeiro: lembra de mim diante do rei. Eu estou aqui nesse lugar, eu fui vendido pelos meus irmãos. Eu estou nesse lugar agora pagando algo que eu não devo. Eu estou nessa prisão, mas eu não fiz nada para estar aqui. Então lembra de mim diante do rei quando tiver oportunidade. Mas aquele copeiro esqueceu. Passou-se 2 anos, um determinado tempo de uma festa, quando ele foi servir o vinho para o rei, ele lembrou que o rei havia dito que teve sonhos. Então ele lembrou de José, falou assim: tem um moço dos hebreus que está encarcerado e ele interpretou o meu sonho, interpretou também o sonho do meu companheiro, só que o meu companheiro foi morto e eu fui restituído ao meu cargo. Então o rei manda chamar José. E contou todo o sonho que ele teve, e a interpretação foi correta, que nós sabemos das vacas gordas, das vacas magras, 7 anos de abundância e haveria 7 anos de escassez. E o rei então disse, José disse para o rei: olha, rei, é necessário que o rei procura um homem sábio, um homem honrado, um homem com sabedoria para administrar todo esse alimento que vai ser colhido durante os 7 anos de muita fartura. Porque virá 7 anos de escassez. Então é preciso que tenha alimento armazenado para todo esse tempo. E o rei então não achou outra pessoa senão José. José então agora é elevado a governador ali no Egito. Perdão. Interessante que todo momento que José, toda a situação que José passou aqui, uma palavra muito interessante que diz, né, essa expressão, que o Senhor estava com José. E varão, que foi varão próximo, estava na casa do Senhor. Quando ele chega na casa de Potifar, a Bíblia relata, né? O Senhor estava. Quando ele chega na prisão, a mesma palavra, o Senhor estava com ele. Então, nós vemos que a presença do Senhor na nossa vida, às vezes, as pessoas acham que a bênção do Senhor ela está naquilo que a gente conquista, né? Mas a bênção do Evangelho ela está naquilo que nós nos tornamos em ter esse conhecimento do Evangelho. Esse conhecimento do Senhor é que é a prosperidade. Tem que a gente que então José, que ele chega escravo na casa de Potifar, e a expressão ali, a briga de e o Senhor estava com José e foi varão próximo. Escravo próprio. É verdade. A humana não funciona. Escravo não é próximo. Mas aqui a visão espiritual da presença de Deus
confiança, na entrega, na intimidade. Nós temos aqui uma visão espiritual, material. É verdade. Tanto José foi próspero, quanto também Daniel, né? Nós estamos falando desses dois, principalmente, que destacaram mais os dois, Daniel e José. Nós vemos que José destacou ali no Egito, e Daniel também não podemos esquecer, que já falamos outro dia aqui, Daniel também foi levado a governador, né? Ele Deus honrou aquele jovem e ele foi muito próspero ali no reinado de Nabucodonosor. Deus mostra para nós estarmos preparados. Estava na casa de Potifar como escravo, ele estava com a casa. As oportunidades que veio para ele é porque ele estava para receber. Veio para o mundo dos escravos, né? Eu não sei tinha experiência disso, lá na casa de Potifar. Tinha experiência da coisa. Quando ele sonhou um sonho, ele tinha experiência com o sonho. Na vida, se prepara. Então é muito interessante a vida de José, trazendo ela com aplicação para nós. Hoje traz um ensino interessante. Sem dúvida, precisamos de preparar espiritualmente, porque muitas vezes nós queremos preparar materialmente e deixamos espiritualmente de lado, né? Sem fazer nada. Ela sempre ocupada, sempre estudando alguma coisa, mostrando alguma coisa, estava tanto é que o José, Deus tinha um propósito para José. Nós vamos ver o momento em que, quando Jacó soube de que para eles José era morto, a notícia que chegou até ele chorou. E nós vamos ver no finalzinho, quando nós estivermos concluindo aqui, nós vemos o choro novamente. Só que aquele choro lá, quando recebe a notícia da morte do seu filho, que não, na verdade, não estava morto, lá no final, é um choro de alegria. Lá, quando perde o filho, o choro de tristeza. Agora, quando reencontra com o seu filho, o choro de alegria. A Bíblia diz que chorou um longo tempo, e eu creio que aquele choro ali, tanto pai quanto filho, um longo choro, mas Deus preparou. José não foi no Egito, ele mesmo disse, Deus permitiu que eu viesse para preparar isso para vocês, porque havia fome em toda a face da terra, e Deus levou José para o Egito. Tudo isso foi permitido por Deus para que José fosse próspero ali e ele pudesse tornar-se segunda pessoa depois do rei, com autoridade, e então seus irmãos podiam ir lá buscar alimento para que pudesse matar a fome deles e da família. Nós vemos que é algo tão precioso, que José tinha tudo para, quando seus irmãos chegaram lá, ele podia dar uma punição até mais pesada para eles, se ele quisesse. Ele podia deixar os irmãos presos ou sofrer alguma punição pelo que eles fizeram com ele. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Muito pelo contrário. Ele tratou os seus irmãos com carinho, dando algumas provas, sim, para eles depois reconhecerem isso, mas em momento nenhum ele
usou de dar castigo severo para os seus irmãos. Foi. Não foi. A diferença daquele lugar, aquela hora, vai interpretar o sonho, o Senhor mesmo é cuidado daquela forma. Is- Isso numa coração, mexendo com a mãe. Ele poderia ter guardado um rancor muito forte no coração pela forma que os irmãos deles venderam ele para ser escravo, mas ele não guardou isso no coração. Isso traz uma lição muito preciosa para nós. O rancor não é bom para ninguém. Quando recebemos algum maltrato, que temos o nosso sentimento ferido, a primeira intenção nós talvez seja planejar algum meio de retribuir aquilo para a pessoa que fez aquilo com a gente. De uma forma... Ele é direcionado por Deus, mas as ações dele, ele consegue ver o bem num caos, né? Quando ele fala com seus irmãos, no capítulo 45, essa palavra aqui, você percebe que ele conseguiu ver o lado bom de uma coisa ruim. Né? É o que Paulo fazia também. As minhas prisões contribuíram para a propagação do evangelho. Então, Paulo olhava suas prisões como uma oportunidade de pregar o evangelho onde ele estava. Então, quando a gente muda o foco do nosso pensamento em relação ao problema, e começa a mudar o foco do pensamento, você sofre menos. Né? Você vai falar assim, ó, versículo 40, capítulo 45, versículo 6. Versículo 7. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardá-los em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que enviaste para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, como regente em toda a terra do Egito. Então não foi vocês que me enviaram, é Deus. É que quer dizer, fala, procurar o lado bom da coisa. Graças, problemas, bondade e gratidão. Aqui José olhou para o problema com bondade e gratidão. Ele olha aqui, tudo que aconteceu, ele consegue perceber. Não os irmãos dele, não lembra o instrumento para que acontecesse. Então, a lógica é muito... Exatamente. A versão que eu estou com ela diz, quando fala em regente, aqui é governador. É a mesma coisa, uma pessoa que administra. Então, Deus mandou José para o Egito para esse momento, essa situação que a fome não era só em Canaã, não. A fome estava em toda a circunvizinhança. Agora, no Egito tinha alimento armazenado. E Deus, então, pôde levar José para lá para preparar esse momento para que a família dele, seus irmãos, seu pai, pudesse sair de Canaã e ir lá buscar alimento. E José tem uma semelhança muito grande com Daniel na interpretação de sonhos, né? Eu gosto de olhar esta forma que Deus honrou estes jovens. Ele honra jovens também hoje. Honra homens amadurecidos, honra mulheres, todos os seus filhos
Ele honra. Mas para que sejamos honrados diante dele, precisamos honrar ao Senhor também. Conforme nós já falamos na nossa vida, ao longo da nossa caminhada aqui, nós vamos encontrar dias que possa aparecer obstáculos na nossa frente. Dias em que nós somos convidados a deixar as coisas de lado. Dias em que somos convidados a deixar para outros fazer o trabalho. Está muito difícil para fazer. É muita tarefa para mim só. Eu não... Deixa para outros fazer. E o Evangelho está para ser pregado por todos os verdadeiros salvos. Nós precisamos honrar ao Senhor com as nossas atitudes. Precisamos honrar ao Senhor com as bênçãos que Ele tem nos dado e obedecer o seu ide. Às vezes nós ficamos confortados dentro dessas quatro paredes e achamos que o compromisso nosso é só vir aqui 3, 4 vezes por semana, seja quantas vezes for. Eu preciso ir lá, a minha presença lá é importante, mas outros pensam, se eu for, tá bom, se não for também não vou fazer muita diferença. Mas nunca devemos pensar dessa forma. A presença nossa é importante, sim, mas nós devemos pensar no Evangelho lá fora. O ide do Senhor é sair fora das quatro paredes. O ide do Senhor pesa na responsabilidade nossa. Cada igreja local, eu estou falando com nós, todos nós, né? Cada igreja tem a responsabilidade de evangelizar. E às vezes nós estamos trocando o ide do Senhor para que, dizendo para as almas, venham, que nós aqui estamos aguardando. É preciso que nós saiamos fora das quatro paredes para evangelizar e com um propósito determinado. E quando eu falo nesse propósito de evangelizar, é claro que aqui a igreja evangeliza, mas muitas vezes nós deixamos de ir a algum lugar mais distante, um lugar que nós tenhamos medo. Eu não vou mencionar nomes de bairros aqui, mas tem muitos bairros que às vezes nós não vamos lá porque temos medo. Tem uma visita em determinado lugar, não, lugar lá é perigoso. E às vezes nós colocamos esse obstáculo na frente e o Senhor está dizendo, vai que eu sou contigo. Vai que eu falarei na sua boca. Foi assim que o Senhor encorajou os seus servos no passado para que eles tomassem um propósito firme, tanto Daniel quanto José, para servir ao Senhor com fidelidade, servir ao Senhor com uma resolução em não contaminar com as iguarias do mundo. E nós precisamos de ir chamar as pessoas, ir buscar as pessoas que estão contaminadas com o pecado. Estão contaminados e condenados a ir para a condenação. E nós nos aquietamos, deixamos para outro dia, ou deixamos para que outros façam, mas eu mesmo não posso fazer. Será que nós temos agido dessa forma? Eu não posso fazer. Mas o ide e o convite do Senhor, ele convida a igreja e convida
todos. Aquele que tomar esse passo e incentivar os outros a ir também, certamente Deus ficará grato com a decisão de 1, 2 ou 3 irmãos tentando levar os outros para fazer esse serviço também. Pois não. E para lugar se ser tudo na cama, tem essa história, né? Está. Eu no Rio de Janeiro, você ficava antes, Exatamente. E nós vemos que esses irmãos que deixaram seus países para enfrentar dificuldades aqui. E nós, às vezes, precisamos imitá-los. E o convite que nós temos da palavra de Deus nessa noite, para imitar esses jovens que nós estamos olhando para eles, com a sua coragem, com a sua determinação absoluta em olhar unicamente para o Senhor Jesus Cristo, não olhando para um lado nem para outro, mas olhando firmemente. E às vezes nós deixamos passar as oportunidades e vamos deixando passar, e às vezes ela não volta. A oportunidade, ela pode passar 1, 2, 3 vezes ou vários anos para nós, mas vai chegar um momento que acaba. Então devemos aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado para servi-lo com amor, servi-lo com carinho e principalmente com uma determinação a não contaminar com as iguarias do mundo. Como nós falamos, são diversas áreas em que podemos nos contaminar. E para Deus usar os teus servos, Ele certamente vai capacitar em tudo, vai livrar de todas essas coisas que atrapalham, todos esses obstáculos que possam ser ruins na vida do cristão. Quando nós firmamos um propósito, eu quero servir ao Senhor. Eu quero ser uma bênção nas mãos do Senhor. E colocamos diante dele esse propósito e façamos como Isaías. Eis-me aqui. Não é? Eis-me aqui. E ele certamente vai nos capacitar a isso. Mas eu quero, para terminar, como nós falamos no capítulo 46 de Gênesis, Gênesis 46, nós vemos o encontro de Jacó com José,
o capítulo 46 e o versículo 39. Perdão, Gênesis 46, 37, perdão, 37 e 35. Quando Jacó chorou de tristeza, no 37 e 35. E nós vemos quando ele chora de alegria no 46. Trinta e sete e 40 e 35, quando Jacó recebe a notícia que seu filho estava morto, ele levanta-se de todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai, sendo que o menino não estava morto, mas ele chorou amargamente quando recebe essa notícia. Que tristeza para Jacó foi aquele dia quando ele recebe essa notícia. Um coração que ficou espedaçado por longos anos, um coração partido, um coração que não teve um consolo de ver o seu filho vivo por longos anos. Mas quando chega no fim, no final do versículo do capítulo 46, eu falei 39, mas não, eu acho que eu fiz a anotação errada, mas eu li o versículo e disse que o versículo diz o seguinte: e chorou por longo tempo. Quando José, 46, eu só pus em vez de 29, eu pus 39. Veja só o que aconteceu quando eles encontram um encontro que Jacó não tinha mais esperança. 29. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se e lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Este choro, eu creio que chora pai, chora filho por longo tempo, porque era algo que não era esperado, algo que para Jacó aquele filho estava morto. Mas nós vemos aqui como Deus prepara as coisas, como Deus consolou a Jacó, como Deus preparou um consolo e uma proteção e também o alimento para que eles não perecessem de fome. Então, tudo que Deus faz é perfeito. E Deus honrou a José, Deus honrou a Daniel, Deus honrou aos companheiros de Daniel, porque uma coisa eles tinham em comum: um propósito em obedecer a Deus e honrar a Deus. Que Deus nos ajude, nos abençoe para que possamos a cada dia da nossa vida, a jornada nossa aqui enquanto tivermos, buscar espelhar na vida destes jovens e poder trilhar
a nossa vida espiritual aqui, para que possamos ser uma bênção para outras pessoas, possamos ser uma bênção na igreja local, aonde faço parte da comunhão com os irmãos. Que assim Deus esteja aplicando nas nossas vidas a sua palavra. Amém.